Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando aí os seus amigos. Lembrando para que eu consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Você está vendo algum vídeo compartilhado? Mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto lá na Reconciliação, na rua Henrique Degraff 241, aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. Às 19h30. Rua Henrique Degraff 241, aqui em Ponta Grossa, às 19h30 e domingo, às 19 horas, na Comunhão Cristã da Reconciliação, no mesmo endereço. Rua Henrique Degraff 241. Se o áudio demais está bom para você, mandem suas curtidas, seus corações, escreve hashtag o áudio está uma bênção. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça. Glorifica o nome de Jesus essa noite. Que a tua presença, a tua glória, a tua unção transborde, Senhor, o Espírito no meu corpo, transborde esse lugar, visita cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, em nome de Jesus. Teu poder, tua glória, visite, Senhor, curando, libertando, Senhor, transformando as vidas. Teu poder inunde os corações, inunde os lares, Senhor. Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, fala conosco. Queremos que a palavra do Senhor vai cair em solo fértil e frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero dar continuidade à nossa série. Que nós estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que estão em Hebreus, capítulo 6. No capítulo 5, ele ia começar a falar alguns assuntos profundos e ele fala que antes, disso, eles precisavam do alimento, crescer espiritualmente, precisavam tornar-se maduros. E ele fala que o alimento líquido, o leite ali, é para aqueles que estão inexperientes na palavra da justiça, como se fossem crianças, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, para que você possa avançar espiritualmente, com saber discernir o bem e o mal, conhecer, saber o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus, crescer espiritualmente, você primeiro precisa conhecer os princípios elementares da doutrina de Cristo, que nós estamos relembrando para alguns e trazendo como novidade para outros. O primeiro é arrependimento de obras mortas, nós já falamos ontem também sobre fé em Deus. Depois tem também ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. São vários princípios elementares, tópicos que são colocados no capítulo 6. E o que nós vamos falar hoje um pouco é imposição de mãos. Aqui em Hebreus, capítulo 6, do versículo 1,
diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é doutrina? Doutrina são os ensinamentos de Cristo, a base, os princípios básicos, né? Fundamentais da palavra de Deus. Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Paz do Senhor, todos estão assistindo. E ele diz assim: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Veja que no versículo 2 ele fala ensino de batismos e da imposição de mãos. Imposição de mãos. Hebreus 6, versículo 2. Então ele coloca como um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, a imposição de mãos. É um princípio. Existe algo, um ensinamento profundo a respeito disso. Por que Jesus impunha as mãos sobre as pessoas para que elas fossem curadas? Algumas situações, na Bíblia fala, tem uma situação em que não fez muitos milagres, mas curou alguns enfermos impondo as mãos. Por que Jesus fazia isso? O que significa isso? Nós vemos esse princípio da imposição de mãos em várias situações na palavra de Deus. Mas veja que não é um ato apenas. É mais do que um ato. É um princípio. Qual que é a diferença? A diferença é que se fosse um ato, nós estaríamos falando apenas quando alguém impõe as mãos sobre outra pessoa para ministrar, orar para que a pessoa seja curada ou algo do tipo. Mas é muito mais do que isso. A doutrina está no princípio. E imposição de mãos é o princípio pelo qual, através de alguém, presta atenção, é o princípio pelo qual, através de alguém, a autoridade e poder de Deus são manifestados ou transferidos com o fim de edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que significa isso? Veja, quando a Bíblia mostra situações, né, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria, ou quando Jacó impôs as mãos sobre Manassés e Efraim, quando Isaac impôs as mãos sobre Jacó, tem várias situações em que as pessoas impunham as mãos. Por que precisava? Por que Deus precisa, será, da imposição de mãos? Ou por que uma pessoa ora por outra pessoa? Se ela mesma não pode orar, algumas pessoas falam assim, eu já oro, já faço a minha oração. Né? O que significa isso? Por que existe esse princípio? Veja que o ponto não é se precisa ou não precisa. O ponto é o porquê que esse princípio existe. Por que Deus simplesmente não se manifesta? Veja que o próprio Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se a vontade de Deus já vai ser feita, independente, por que eu vou ficar orando? Quer dizer que existe um princípio, existe um porquê. A Bíblia nos ensina, em Amós, diz assim, certamente Deus não fará coisa alguma sem antes manifestar aos seus servos os profetas. Esse é um princípio de autoridade. O ponto desse princípio elementar aqui é a autoridade. Quando Deus criou o homem, ele delegou a autoridade para Adão. Né? Para Adão e Eva, eles eram autoridade sobre a terra. E no momento que eles pecaram, eles perderam isso. Eles foram tirados, a Satanás começou a ter legalidade para agir na terra. Mas a autoridade foi dada ao homem. Veja que ele manda sujeitar a terra, dominar. Por isso que nunca mais, depois de Gênesis 1, você vai ver Deus pessoalmente falando, haja isso, haja aquilo. Ele queria até mesmo destruir a terra lá em você vai ver que ele vai atrás de Noé. Ele queria salvar o povo do Egito, ele usa Moisés. Sempre ele usava alguém. O próprio Senhor Jesus, por que ele se fez carne? Porque um dia a autoridade foi delegada para o homem. E Deus poderia ter burlado as próprias regras? Poderia. Ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é presente e onipotente, mas ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele pode seguir as próprias regras e ainda vencer. Aleluia. Por isso Jesus veio como homem.
na terra pagar o preço como homem, porque a autoridade foi delegada ao homem. E quando o homem, que eu digo, ser humano, homem e mulher, tá? E quando a Bíblia diz aqui a imposição de mãos, fala justamente desse princípio da autoridade. Imposição de mãos não é só o ato, não é só quando eu estou encostando. Veja que Jesus, algumas vezes, ele orava por alguns enfermos, algumas pessoas, e ele colocava mesmo as mãos. Mas outras situações, como o próprio Lázaro, ele simplesmente falou: sai para fora, Lázaro. Não é verdade? Nós vemos outras situações, como Pedro, quando ele vai, a primeira pessoa que é paralítico, que levanta através dele, descrito na Bíblia, e ele fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E ele puxa aquele homem até ele levantar. Mas em outras situações, a Bíblia diz que as pessoas colocavam ali as pessoas enfermas para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse. Mas veja, tanto numa situação como na outra, o princípio da imposição de mãos estava ocorrendo. Só que num ele estava tocando, e no outro as pessoas estavam ali e ele estava concordando. Ah, mas não era Deus que estava curando os enfermos? Sim, era Deus. Através de Pedro. Ele estava sendo o canal. Ele estava exercendo o princípio da imposição de mãos. Ele estava transferido, aquela unção que estava sobre a vida dele, ele estava entrando em concordância para que aquela unção, o poder de Deus que estava sobre a vida dele, tocasse aquelas pessoas. E naquele caso era tão forte que ele não precisava nem encostar, ele só chegava no ambiente. Quando você está assistindo essa mensagem, por exemplo, é como se eu estivesse agora impondo as mãos para você. Em que sentido? Quer dizer que eu estou transferindo. Quando eu estou aqui orando por você, você está lá na sua casa, talvez bem longe de mim. Mas nós estamos unidos em fé. Eu estou entrando em concordância. Quem que cura? Quem que liberta? É Jesus. É o Espírito Santo quem faz. É Ele quem transforma. É Ele quem é poderoso. O poder é dele. Mas Ele age através da concordância. Por isso que nós oramos em o nome de Jesus. Senão não precisava nem orar. Vai acontecer porque vai acontecer. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ela traz esse princípio. Por isso que um dos princípios elementares da doutrina de Cristo é a imposição de mãos. Aleluia. A imposição de mãos ela funciona de várias situações. Nós vemos, como eu já citei ali em Gênesis, capítulo 48, nós vamos falar várias situações em que esse princípio, tanto o ato quanto o princípio, aparecem na Bíblia. Em Gênesis 48, versículo 11. Gênesis 48, versículo 11. A Bíblia diz assim: então disse Israel, né, que é Jacó, Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinando-se à terra diante da sua face. Inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Então, os filhos, né, de José era Manassés e Efraim. E ele colocou o mais velho, né, que era Manassés, na mão direita e o Efraim na mão esquerda. Mas na hora que ele foi colocar as mãos, o Jacó inverteu as mãos, cruzou as mãos. E ele fez isso num ato profético, porque de concordância, para que acontecesse aquilo que aparentemente Deus já havia revelado para ele. E ele fala: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes.
seja neles chamado o meu nome e o nome de seus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. Eu pus o nome de Efraim diante do de Manassés. Então veja que como importante era esse ato. Esse ato aconteceu também com o próprio Jacó. Se você conhece a história. Jacó, de certa forma, roubou a bênção, né, do seu irmão Esaú e recebeu a imposição de mãos. O que era essa imposição de mãos? Desde lá do tempo de Adão, Adão tinha recebido a autoridade do próprio Deus. Deus tinha delegado a autoridade para Adão. E Adão transferiu essa autoridade para os seus filhos. Isso não está declarado ali, assim, escrito aqui na Bíblia. Mas esse é um princípio da cultura judaica que eles sabem disso. E nós vemos isso pelos textos também. Porque essa autoridade foi passada para Abraão, Abraão passou para Isaque, Isaque passa para Jacó, e você fica pensando, o que é isso? O que é autoridade que é essa? Por que ele tem que impor as mãos? Qual a importância dessa bênção? É por causa disso, eles chamam de Semikha, que era essa bênção que veio lá desde Adão, e ele transferiu, é como se fosse uma geração sacerdotal, onde eles transferiam os ensinamentos e a autoridade um para o outro. Assim como hoje, um pastor, quando ele estuda e tal, e quando ele vai ser colocado como uma autoridade na igreja, ele é ordenado, né? Ele vem um outro pastor e impõe as mãos sobre a vida dele e ordena, né? Transfere, né? Aquela autoridade, é autorizado para servir ao Senhor. Um ato profético é um princípio que Deus estabeleceu, e acontecia isso lá no início, quando Adão transferiu lá para Sete e foi passando. Se você vê lá no início, tem um filho que é sempre colocado ali como mais importante, tanto que não é narrado ali todas as pessoas da face da terra, mas aquelas pessoas lá que viviam muitos anos, quase 1000 anos, né? Quando Matusalém, Enoque, você vê que é colocado sempre um deles, é colocado ali, ele fala, teve filhos e filhas, mas não fala de todos eles, só fala de um, até chegar lá em Abraão. Aí Abraão, um dia ele recebeu a imposição de mãos do Melquisedeque. Aleluia. Ele recebeu a imposição de mãos do Melquisedeque. A Bíblia não explica quem é esse Melquisedeque. Alguns acham que era simplesmente uma teofania do Senhor Jesus. É alguém que apareceu. A Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado ao Senhor Jesus. Ele trouxe pão e vinho para Abraão, e Abraão entregou o dízimo. A Bíblia narra essa história lá em Hebreus. E quando vai falar mais profundo, tanto é que quando ele vai falar sobre Melquisedeque, ele fala sobre isso, temos muitas coisas que falar, difíceis de entender. Mas as pessoas não estavam preparadas e precisavam conhecer os princípios elementares da doutrina de Cristo, para as pessoas entenderem a importância de tudo o que aconteceu. Quer dizer, alguém que era superior a Abraão impôs as mãos sobre Abraão. A Bíblia não mostra, o pai de Abraão era Tera, mas a Bíblia não mostra que Tera impôs as mãos sobre Abraão. Quem impôs as mãos sobre Abraão, a Bíblia não fala que impôs, né? Mas abençoou Abraão, foi Melquisedeque. A Bíblia não mostra que Tera abençoou, mas sim ali fala que a Melquisedeque abençoou, né? Ao Abraão. A Bíblia inclusive diz lá em Hebreus que o maior abençoa o inferior. Né? Quando ele entrega o dízimo ali, ele está fazendo um ato profético. E através de Melquisedeque, a bênção de Deus vem para a vida de Abraão. A Bíblia não explica quem seria, a Bíblia simplesmente fala que Melquisedeque era com o rei de justiça, né? Melquisedeque fala, o nome dele, né, tinha a ver com isso, né? Tinha a ver com o rei da paz, né? Rei de justiça.
Mas veja que a única pessoa que tinha ficado lá, que uma das correntes que dizem explicar, né, quem seria esse Melquisedeque, seria o próprio Sem. Quem que era Sem? Sem foi o filho que foi abençoado por Noé. Lembra que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Só que depois que eles saíram da arca, o Cã, ele fez algo horrível. A Bíblia diz que em determinada situação, né, o Noé tinha ficado embriagado. E ele viu ele nu daquele jeito, depois ele conta para os seus irmãos ali o que tinha acontecido. E ele fica muito irado. E ele amaldiçoa Cã. De Cã vem Canaã, de Cã vem várias pessoas ruins, porque ele foi amaldiçoado. Enquanto que Jafé ficou na meia bênção. E Sem foi abençoado. O Sem foi abençoado por Deus, através de Noé. Porque Noé era um dos descendentes lá de Adão, daí veio lá várias pessoas, veio Sete, ele transferiu essa autoridade para Sete. Depois veio Enoque, a Bíblia mostra lá em Judas, dá a entender que ele era um profeta, que ele era homem de Deus. Tanto de Deus que ele foi arrebatado ao céu. Você já pensou? O que menos viveu ali porque ele foi arrebatado. Enoque. E lá depois de Enoque, foi vindo as outras gerações até chegar em Noé. Noé era um homem de Deus. Um homem que conhecia os princípios desde Adão. Ou seja, eles passavam, não existia a Bíblia, eles não tinham a Bíblia naquela época. A Bíblia foi vir muito depois, porque a Torá, né, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, foi vir lá com Moisés. Mas os princípios da palavra de Deus, das leis de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é errado, os princípios morais que até hoje permanecem, já foram dados para Adão. Por exemplo, você lembra que José, ele fala, não, que eu não vou tocar, não vou, ele não quis tocar a esposa de Potifar? Você lembra dessa cena? Que José foi colocado lá na casa de Potifar, e a Bíblia diz que essa mulher ficou se aparecendo para ele, queria dormir com ele, né, ter relação ali com ele, traindo assim o seu marido. E José falou, não vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Tanto fazendo mal para o meu Senhor, como pecar contra o meu Deus. Olha só. Como que José sabia que aquilo era pecado? Como que ele sabia que adultério era pecado? Sendo que não existia Êxodo, não existia Levítico, não existia Números, nem Deuteronômio. Como que José sabia que adultério era pecado? Já parou para pensar nisso? Como que ele sabia que era pecado? Porque os princípios da lei moral, daquela que permanece até hoje, os princípios que permanecem até hoje, né? A lei levítica foi quebrada, ou seja, não precisamos matar mais animais, várias coisas, essas foram quebradas. Mas a lei moral, vários princípios que foram dados lá para Adão. E Adão foi transferido para os seus filhos e foi para transferir de pai para filho. E eles ordenavam, quando eles estavam impondo as mãos, é como se eles estivessem ordenando, era um sacerdote. Como se quando Isaac impõe as mãos sobre Jacó, como se estivesse fazendo dele um sacerdote, transferindo aquela autoridade. Quando Melquisedeque impõe as mãos sobre Abraão, é como se ele estivesse transferindo aquela autoridade, para que ele fosse um sacerdote, mas não segundo a ordem levítica, e sim um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Qual que é essa ordem? A ordem que é a de hoje. Onde nós vamos na igreja e tomamos o quê? Pão e vinho. É ali que, quando Melquisedeque se encontra com Abraão, ele entrega o dízimo e ele recebe o pão e o vinho. Por isso que nós fazemos dízimo e oferta não por causa do caso de Levíticos, mas por causa de Gênesis, por causa de Melquisedeque. Aleluia! Porque nós somos reis sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, não de Levi. Então, os princípios eram passados de pai para filho.
Para filho. Inclusive, os judeus têm até um termo para dizer quando a pessoa quer seguir os princípios ali da Torá, mas mas não quer se tornar completamente um judeu, né? Alguma coisa assim que eles falam. Eles chamam de Ben Noá, filho de Noé, né? Aquele que segue os princípios lá de Noé, mas não todos os princípios da Torá. Por exemplo, ele não é às vezes circuncidado, ele não faz todos os princípios ali, mas ele é um Ben Noá, é uma pessoa que segue lá os princípios que vieram antes da lei. Os princípios lá de Noé, daquilo que era certo, que era errado, que já estavam lá. Já estavam lá os princípios morais. Daquilo que era correto, que era errado. Então ele transferiu a bênção, Noé transferiu a bênção para Sem. E Sem, se você fizer as contas matemáticas ali, ele estava vivo ainda lá no tempo de Abraão. Porque Sem, ele veio lá, ele é pré-diluviano, ele veio antes do dilúvio. Então ele era uma daquelas pessoas que vivia muitos anos. E ele, pelas contas, ele estava vivo ainda no tempo de Abraão. Abraão provavelmente conversou com Sem. E Sem foi a pessoa que tinha recebido a semíquera. Ele tinha recebido a imposição de mãos de Noé, ele tinha recebido a autoridade, a unção, a bênção de Deus. Ele foi o abençoado. Ele tinha... Veja que só estava... Quem que estava na terra? Noé, Sem, Cã, Jafé e as esposas. Não é isso? Quem que foi colocado depois que... Quem que era o líder ali do mundo naquele momento? Noé, né? Praticamente o líder mundial ali. Só tinha eles. E depois ele transfere a autoridade para quem? Para Sem. Sem era uma grande autoridade. Provavelmente. Então essa é uma das correntes. Eu não posso dizer assim, é isso porque está escrito aqui na Bíblia. Não está escrito na Bíblia aqui. Mas você consegue perceber, pelo que eu expliquei, que provavelmente quem era o Melquisedeque, essa autoridade, quem que teria autoridade maior do que Abraão para abençoar Abraão? Um cara que apareceu aí. Algumas pessoas podiam dizer que é o Senhor Jesus. Eu até cheguei a pensar por um tempo que fosse. Porém, não me faz muito sentido. Sabe por quê? Porque precisava ser um homem. Porque foi delegada autoridade para o homem. E ele transfere aquela autoridade. Aleluia. Ele transfere. Desde Adão foi transferindo aquela autoridade sobre a terra. Até chegar, ele transfere essa bênção sobre Abraão. E aí, quando nós vemos aqui, Jacó está transferindo essa mesma bênção para Manassés e Efraim, mas ele coloca Efraim na frente. E assim que foi passando. Moisés teve acesso a isso. A Bíblia fala em outras situações, quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, na verdade. Josué que tomou o lugar de Moisés, né? Então ele transfere essa autoridade e unção. Ele fala as ordens, né? Transfere as suas ordens para Josué. E quando ele transfere, a Bíblia diz que Josué fica cheio do espírito de sabedoria. Quando ele impõe as mãos, ele transfere aquilo que estava sobre Moisés, é transferido para Josué. Isso é tão forte, é tão real, que a Bíblia diz que depois, com Josué, as águas do Jordão também se abriram. A mesma unção, o mesmo poder de Deus que abriu o Mar Vermelho através de Moisés, porque a Bíblia fala para Moisés está ali clamando ao Senhor, né, na frente do Mar Vermelho, ele fala, por que clamas a mim? Manda ao povo que marche, tu estenda o teu cetro e abre o mar, divide o mar. Opa, Deus delega a autoridade para Moisés. Como assim? Moisés podia dizer assim, Deus, mas eu não faço isso. É o Senhor que abre o mar. Sim. Mas a unção foi delegada a ele. Ele que tinha que crer e ordenar e usar a autoridade que estava sobre ele para que o mar se abrisse. Quem fazia era o poder de Deus. Mas era através dele, o princípio da imposição de mãos, que é através de alguém Deus age na terra. Por isso que você tem que orar. Ora, oh Deus, move lá no meu trabalho, oh Deus, move no meu filho. Porque você tem que entrar em concordância. Você precisa entender o princípio da imposição de mãos, que através de pessoas, Deus quer agir na terra, mas ele precisa de pessoas. Ele diz, porque ele precisa, porque ele não pode? Não. Ele precisa não porque ele não pode, mas porque ele decidiu agir assim, delegando a autoridade para o homem. Aleluia. Então, quando ele
primeiro abriu o Mar Vermelho através de Moisés e depois abriu o Jordão. E aquilo foi um sinal para que eles entendessem, opa, o mesmo Deus que estava com Moisés está agora com Josué. Nós vemos isso, por exemplo, quando Elias e Eliseu, a história de Elias e Eliseu fala sobre isso. Né? Quando Elias estava prestes a ser arrebatado, Eliseu ficou ali na cola e o pedido dele para Elias foi: eu quero dupla porção do teu espírito. Ele falou: olha, é duro esse teu pedido, Eliseu, muito duro. Mas se você me vir subir, né, ele poderia receber essa capa, essa dupla porção da unção, essa unção dobrada. E aí ele ficou seguindo, até Elias queria que ele parasse, não me sei e tal. Mas ele seguiu até o fim. E quando ele chegar no Jordão, Elias usou a capa dele, ali provavelmente ele estava usando o talite dele, né? E a Bíblia diz que o rio abriu, o Jordão abriu. E eles passaram pelo Jordão. E aí quando eles passaram, apareceu o Senhor ali, né? E veio com uma carruagem de fogo ali e levou. Elias, ele subiu no redemoinho. E quando ele estava subindo, Eliseu, claro, meu pai, né? Ele clama ali, né? Chamando Elias como se fosse um pai, porque ele era um pai espiritual, assim como existiam os pais lá em Gênesis, ele clama como o pai. E aí ele lança a sua capa. E a capa, Eliseu pega aquela capa. E ali ele recebe aquela dupla porção. Depois daquele momento, talvez passou uma dúvida: será que eu recebi? Será que eu recebi essa imposição de mãos? Recebi transferência? Aquilo que estava sobre Elias veio sobre mim agora? E ele faz um teste. Né? Ele bate sobre as águas aquele talite ali, aquela roupa, aquela capa, e fala: onde está o Deus de Elias? E da mesma forma que tinha aberto antes, abre-se novamente o rio, para mostrar que aquela unção estava agora também sobre ele. Houve uma transferência. Através de que princípio? De um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que está escrito em Hebreus capítulo 6, que é o princípio da imposição de mãos. Amanhã, queridos, nós vamos continuar falando sobre isso, porque é bem profundo esse princípio da imposição de mãos. Mas agora nós vamos orar em nome de Jesus, exercer um pouquinho desse princípio da imposição de mãos. Amém? Pedir que o Senhor, a unção que está sobre a minha vida, venha sobre a sua vida, que eles estão enfermos sejam curados, que eles estão opressos sejam libertos, a paz do Senhor venha sobre a sua vida. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido, senão nós vamos orar apenas de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesse e será convosco. Se eu vencer a montanha, levanta-te, lança no mar, não duvidar no coração, mas crê que você fará o que diz, assim será com ela. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos. Pai, eu apresento em nome de Jesus cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Pense com o teu fogo, Senhor, queimando agora. Dó da cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Todo espírito de depressão fora das pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Eu vejo em nome de Jesus como o vinho do Senhor agora sendo derramado. Shouramana sobre a minha vida, em nome de Jesus. Shouramana, através da minha vida, vem sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Pai, eu apresento diante do Senhor em nome de Jesus a vida, Senhor, da Eliane Matos, que pede oração, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, Eliane Matos, receba o fogo de Deus. O poder de Deus sobre a sua vida. Todo espírito de tristeza, de ansiosidade, depressão, fora em nome de Jesus. Fogo de Deus vem queimando a cabeça, plano dos pés, ele animados.
Em nome de Jesus, de cura, milagres, opere as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Opere lá na vida da Eliane Matos agora, em nome de Jesus. Todo peso, toda pressão, fora em nome de Jesus. Receba o fogo de Deus. Queima a cabeça plana dos pés agora, seus agora. Eliane Matos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o toque do Senhor. Todo mal-estar, que causa esse mal-estar na vida da Eliane Matos, fora em nome de Jesus. Sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Que estão enfermos agora. Todo espírito de depressão, ansiosidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, que é teu, fora dessas vidas agora. Em o nome de Jesus. Anjos de cura, milagres, ministra as vidas. Então, sobre quando eu falar agora, o poder de Deus vai ser liberado. Os anjos do Senhor vão ser liberados, ministrando as vidas. Estão assistindo essa live, esse vídeo. Liberando a cura, a libertação, o milagre. Agora, em nome de Jesus, fogo de Deus. Seu poder de Deus. Seu toque de Deus. Agora, em nome de Jesus. Anjos de cura, milagres, operem as vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor, Eliane Matos, paz do Senhor, irmã Elza, paz do Senhor, todos estão assistindo essa live, esse vídeo. Quero lembrar os irmãos que amanhã eu falei que amanhã nós íamos ter a live. Não, é terça-feira. Terça-feira nós vamos continuar falando sobre o princípio elementar da imposição de mãos. É um princípio bem profundo da palavra de Deus. Terça-feira que vem. Amanhã nós temos culto na reconciliação na rua Henrique Degraff 241 aqui em Ponta Grossa, próximo ao hospital, próximo ao cemitério municipal. Esquecendo do antigo endereço, né, que era perto do hospital. Agora é próximo ao cemitério municipal, lá perto lá da... Não vou falar de propaganda, né? Mas ali é início da rua, início da Nova Rússia. Pelo Google Maps, se você colocar, vai ser centro. Rua Henrique Degraff 241, 19h30 nessa sexta-feira e domingo, 19 horas, na Comunhão Cristã da Reconciliação. Também quero lembrar, se você deseja entregar dízimos, ofertas, primícias para a reconciliação, você pode fazer isso através do Pix, usando o CNPJ da igreja que está na descrição do vídeo. O CNPJ é 09 468 671 000156. Amém? Daí quando você colocar lá, vai aparecer Comunhão Cristã da Reconciliação. Você pode fazer no valor que você desejar. Em nome de Jesus, que o Senhor colocar na sua mão, no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.